Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã, Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica. Um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia. A continuidade, da nossa matéria, a gente vai usar aqui o slide, não sei se vocês conseguem estar visualizando aí, né? O slide, não sei como que está aí para vocês a fonte, mas eu vou narrando aqui, eu vou falando, tá? Hoje nós vamos falar sobre o assunto e tema, né? Eu sei que eu pontuei já em outra ocasião, mas eu quero agora retomar de uma maneira mais específica, detalhar um pouquinho mais, tá? Sobre a questão do assunto e do tema. É isso, tá tudo certo, né? Eu tomei aqui porque às vezes eu entro numa aula e é outra matéria, mas é isso mesmo, é isso aqui que a gente está estudando, né? Vocês confirmam aí, tá tudo certo? Então vamos lá. Já perceberam que o professor não está muito bom? Não, eu não sei se é a idade, não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. Vou maximizar um pouquinho aqui, ó, que é para ajudar vocês aí, ainda que eu vá sumindo aqui no videozinho pequeno, né? Mas vamos lá. Então aqui, assunto e tema, tá? Vou ver aqui se eu estico mais ainda aqui, para a gente ter isso. Aí, ó. Não sei se está melhorando para vocês, mas vamos lá. Assunto é o objetivo, né? O objetivo é o assunto, tá? Que a gente deseja alcançar por inspiração de Deus, e o tema é como a gente vai dizer para o público qual é o objetivo. Então, ó, nós temos o assunto e nós temos o tema. Então, o assunto é o objetivo que você deseja alcançar por inspiração de Deus, e o tema é como a gente vai dizer isso, como a gente vai transmitir ao público esse nosso objetivo. Então, toda a mensagem precisa ter um objetivo. Não é ir falando e vamos ver no que dá, ou vamos falar um monte de coisa e no meio dessas um monte de coisa Deus vai falar. Não é bem assim, não é? Nós precisamos ter um objetivo, um alvo. Quando eu vou pregar, quando eu vou aconselhar alguém, quando eu vou ministrar uma aula, né? Onde eu quero chegar com essa aula, onde eu quero chegar com essa pregação, onde eu quero chegar com esse aconselhamento. Então, nós precisamos ter um objetivo, tá bom, amados? Então, a pregação ela precisa ter. O tema está contido no assunto, tá aqui, ó, no slide, tá? O tema está contido no assunto, né? Ou seja, o assunto é de maior amplitude, tem características mais global, né? Enquanto que o tema é um determinado recorte dentro do assunto, tá? Então, o assunto ele é mais abrangente e o tema ele é mais específico, né? Aí tá aqui, ó, texto bíblico. Deixa eu subir um pouquinho o slide aqui e aumentá-lo ainda mais um pouco, que é para vocês tentarem enxergar aí. Sei como que tá, depois vocês me falam se está melhorando, se está piorando. Eu vou fazendo os ajustes aqui, nem sempre sai do jeito que eu quero, né? Mas vamos lá. Texto bíblico. Ó. O texto bíblico é a passagem bíblica que serve de base para o sermão. Queridos, quando nós vamos pregar, nós vamos pregar baseado, né? A partir de um texto, tá? O texto é o que norteia a nossa mensagem. É do texto que deriva a mensagem. Tá? Então, o texto é a base de onde nós vamos tirar. É por isso que é importante nós escolhermos bons textos. O que são bons textos? O que eu me refiro que são bons textos? São textos claros, né? Textos que de fato, eles, por exemplo, nós temos texto polêmico. A gente não vai pregar num culto de domingo um texto que as mulheres usavam véu, né, lá em 1 Coríntios, é um texto meio controverso, é um texto meio polêmico, né, até você tentar explicar e tal, né, então é um texto claro, tá? Eu brinco com os irmãos, né, dizendo assim, que se o texto for bom, a gente escolher um texto bom e fizer a leitura dele adequadamente,
Ainda que a mensagem for ruim, mas o texto abençoa o povo, né? O texto bíblico já abençoa o povo. Claro que é brincadeira, né, amado? A mensagem precisa ser também edificante, né? Mas assim, o texto já é um bom começo. Escolher um texto claro, um texto, né, que é aquele lá que você pretende estar, de fato, expondo, né? E se ele é claro, opa, eu apaguei aqui, não sei porque eu me apaguei. Vamos lá. Então, esse texto deverá fornecer ideia ou verdade central do sermão. Nunca se deve tomar um texto somente por pretexto e logo se esquecer dele. Então eu percebo que isso é feito em muitas vezes, né? Em algumas pregações. A pessoa lê o texto, ela sai do texto e não volta nunca mais para o texto. É a pregação de 3 pontos, né? Então lê o texto, sai do texto, não volta nunca mais para o texto. Não se deve fazer isso, né? Então lê o texto. Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então tá bom, ok. Eu vou colocar em mudo aqui, ó, 2 videozinhos, tá? Mas vocês ficam à vontade se quiser participar, só para evitar algum ruído, tá? Tá todo mundo agora sem microfone. Tirei o microfone de todo mundo, mas é só pedir uma oportunidade de saudação que a gente devolve o microfone. Vamos lá. Então, queridos, a gente precisa ter um texto, né? Esse texto não só precisa ser lido, mas ele precisa ser abordado, tá bom? É nele que nós vamos trabalhar, é a partir dele que nós vamos trabalhar, né? E é ele que nós vamos usar, de fato, para extrair as verdades que nós queremos ali expor. Segundo Jerry Stanley Kay, existem algumas vantagens no uso de um texto bíblico, tá? Tá aqui no slide, ó. Então deixa eu passar o próximo slide aqui que tem a continuação do que eu quero falar. Então vamos lá, ele foi lá para cima, agora vem para cá. Deixa eu descer aqui, isso. Aí vamos lá. Ó, o texto dá ao sermão autoridade da palavra de Deus, né? A gente vê aqui os benefícios de escolher um texto e ler o texto, tá? Então, primeiro, ele dá ao sermão a autoridade da palavra de Deus. O texto constitui a base, a alma do sermão. Através da pregação, por meio do pregador, né? Através da pregação, por texto, o pregador ensina a palavra de Deus. Então, quando a gente expõe o texto, nós estamos ensinando a palavra de Deus pela exposição. O uso do texto ajuda os ouvintes a reter a ideia principal do sermão. Percebam como é importante, então, nós escolhermos um bom texto, porque a leitura já é absorvida pelas pessoas que estão ouvindo, tá? Então, elas retêm, né, aí a ideia principal do sermão. O texto limita e unifica o sermão. Então, a gente precisa de fato se limitar ali ao que o texto está ensinando. O texto permite uma maior variedade nas mensagens, tá? Então a gente vai pregar, abordar aquele texto, nós vamos ter diversos outros textos para abordar então. O texto é um meio para a atuação do Espírito Santo, como eu disse, em tom de brincadeira, mas é verdade, né? Deus usa a sua palavra escrita. Então, quando a gente lê, expõe a palavra no sentido de leitura, ela por si só já é um material para que o Espírito Santo possa, então, estar falando com as pessoas, tá? É imprescindível a escolha de um texto que relacione com o tema do sermão, porém adequado. Então, a gente tem lá, vamos falar sobre, por exemplo, perdão, né? Anotei aqui. Vamos falar sobre perdão. Então eu preciso ter um texto que fale sobre perdão, né? Então ele tem essa questão aí. É imprescindível a escolha de um texto que relacione com o tema, tá? O sermão, porém, adequado. Vejamos o tipo de textos que devemos evitar. Textos longos cansam o ouvinte. Então coloquei aqui o Salmo, não sei se vocês estão enxergando, mas o Salmo 119. Mas a gente não vai ler o Salmo 119, né? São 176 versículos, tá certo? Você acabou de ler o texto, já foi aí uns 10, 15 minutos da mensagem, o povo já está dormindo, disperso. Então, assim, a gente precisa ser objetivo, escolher um texto adequado, né? Então, a gente precisa ter cuidado disso aí, tá? É um detalhezinho, mas eu acredito que é importante. Textos obscuros causam polêmica no auditório. Então, como eu falei, ó, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 10, né? Vai falar sobre os do véu. Textos difíceis, os ouvintes não entendem,
Vai falar sobre predestinação, Efésios 1:3. É um negócio um pouco, eu acho que não é adequado para a mensagem, para a pregação. Um estudo, uma sala de aula, algo que as pessoas já estão preparadas para reflexão é uma coisa. Mas aqui, falar sobre predestinação, né? Ler o texto, melhor dizendo, sobre predestinação, talvez a gente não tenha um tempo hábil ou não é adequado o momento para que se explique isso, né? Então, os textos precisam ser mais objetivos possível, mais claros possível, tá? Textos duvidosos a gente deve evitar. Coloquei aqui, ó, João 9:31, por exemplo. E Deus não ouve pecadores. Pode gerar uma confusão já de quem ouve, né? De quem ouve, está ouvindo lá, Deus não ouve pecadores. Então a gente precisa evitar esses textos, né? Então, textos longos, textos difíceis de entender, né? No momento que se lê ou que se ouve, e alguns duvidosos, tá? Então, isso que gera um pouco mais de confusão, né? Então, a proposta da mensagem, da pregação, é alcançar todas aquelas pessoas lá que é um público diverso, variado, né? Ainda mais se for em culto público, domingão, culto público, né? Como eu disse, num propósito mais fechado, numa escola bíblica, num culto de ensinamento, quando normalmente se tem membros da igreja, aí o propósito é outro, né? Aí tudo bem. Mas bora lá, vou seguindo aqui nos slides, vocês não vão perguntando, nem vão falando nada, eu sigo em frente aqui, ó. Deixa eu só baixar aqui o slide para a gente continuar aqui. Deixa eu acompanhar. Ah, não, amados, eu acho que eu vou voltar aqui no slide porque eu deixei de falar alguma coisa que eu acredito ser importante, tá bom? Sobre o texto... Oi, Douglas, pode falar, meu amado. Uma pergunta só. A gente sempre ora, né, para que o Espírito Santo de Deus nos dê uma palavra. Sim. Para a gente levar para a igreja. A gente, como, né, não tem tanto conhecimento ainda da Bíblia, e de repente a gente ora e cai nesses textos difíceis, o que fazer? Olha só, como eu disse, né? Agora você fez uma pergunta difícil. Eu acho que essas perguntas difíceis também não devem ser feitas, não. Estou brincando. Vamos lá. Nós oramos a Deus, claro, né? E eu acredito que Deus nos conduz em todas as coisas. Mas, inclusive, como nós entendemos que Deus nos conduz em todas as coisas, eu acredito que dificilmente Deus vai nos conduzir, nos levar, né, a um texto que nós vamos ter essa dificuldade, ou que aquele texto vai ser, como a gente disse aqui, inadequado para a ocasião. Eu acho muito difícil. Se acontecer, como você está falando, de repente fui lá no texto. Bom, então tenta se preparar e tenta então pegar aquele texto que a gente já percebe que ele pode ser meio difícil e tal. Se Deus nos levou lá, Deus vai nos dar os recursos para que a gente então leve algo já muito mais explicado, né? Mas assim, nós devemos evitar. Eu estou falando para uma pregação pública, né? E assim, amados, Deus não é Deus de confusão, né? Dificilmente Deus vai nos conduzir, inclusive Deus nos dá inteligência, né? Deus nos dá a questão do bom senso, da sensibilidade, entendeu? Então eu penso isso, eu entendo que Deus ele vai nos conduzir, né, de uma maneira que nós não vamos ali, no caso, nos enrolar para trazer a mensagem, né? Ao invés de trazer clareza, bênção, trazer confusão e tudo mais. Então muitas vezes essas escolhas derivam de nós mesmos, né? Então eu acredito que o Espírito Santo jamais nos conduzirá para uma situação dessa forma que a gente está falando aqui, que a gente vai trazer uma mensagem que vai ser totalmente confusa e tudo mais. Mas a questão é o seguinte, eu penso o seguinte, amados, eu não espiritualizo muitas coisas, né? Por exemplo, a escolha de um texto, nós oramos, fato, mas Deus me deu inteligência suficiente para saber que há ocasiões e ocasiões. Então, qual é o culto, qual é o momento lá que eu vou ministrar uma palavra? Eu preciso ter coerência. Eu acredito que Deus, ele nos conduz muito mais na razão, nos trazendo clareza, né? Nos trazendo. É por isso que é importante nós termos um olhar panorâmico das coisas, mais abrangente, um entendimento das coisas, né? Porque Deus, ele trabalha através da nossa compreensão, do raciocínio. Lógico, isso eu estou falando não é uma questão humana, não é lógica humana, eu estou falando desse raciocínio natural que Deus comunica com a gente,
né? Mas a questão é, se é Deus que nos conduziu, aí que a gente precisa ter cuidado, porque quando a gente fala assim, não, Deus me deu uma palavra, tá, Deus me deu uma palavra, se foi Deus que me deu uma palavra, então não haverá essas confusões. O grande problema é que muitas vezes a gente se precipita, né, dizendo que Deus foi que nos deu a palavra. Se foi Deus, então não pode dar errado as coisas. Então eu prefiro não falar nada, que Deus me deu, que Deus sei o que, e ministrar, né, amados? Porque muitas vezes a gente pega esse, vamos dizer assim, esse álibi, né, de Deus, Deus me deu, Deus isso, Deus aquilo. Então, opa, se foi Deus, então tudo que eu fizer ali, pregar ali, precisa ser algo que abençoe as pessoas. E se não é? Então eu me equivoquei, porque Deus não é esse Deus de confusão. Então eu prefiro chegar na humildade, na simplicidade, no reconhecimento, inclusive, que eu vou pregar 50 minutos e eu não tenho a pretensão de falar que 50 minutos Deus vai falar por minha vida. Eu não tenho, amado, essa capacidade, essa coragem. Eu sou meio covarde, eu não tenho essa coragem, né, de falar assim, 50 minutos eu preguei, Deus falou 50 minutos. Não. O pastor Jeremias Pereira, aqui de BH, né, Belo Horizonte, da igreja 8ª Presbiteriana, aqui de Belo Horizonte, talvez a maioria de vocês conheçam, ele diz assim, nós pregamos, e no meio da nossa pregação, Deus entra com as suas palavras e fala. Né? Então assim, é muita pretensão do cara achar que 50 minutos, 1 hora, o cara vai falar ali e nenhuma palavra vai ser assim, mais das suas posições, das suas intenções, das suas opiniões, do que propriamente de Deus, né? Então assim, a gente se esforça, a gente ora, a gente se dedica, a gente pede para que Deus de fato fale através de nós, né? Usando a palavra dele, através da nossa boca, do nosso entendimento. Mas nós sabemos, amados, que inspirados 100% só foram os apóstolos. Nós podemos ser usados e muito na exposição da palavra, mas nós sabemos que até os homens sérios, honestos, as pessoas dedicadas, elas não são infalíveis. É por isso que todos devem ser avaliados segundo a palavra de Deus, questionados e tudo mais, né? E a nossa preocupação tem que ser essa mesmo. Senhor, tem misericórdia, me ajuda aí, essa cautela, essa prudência, essa dedicação, essa pesquisa, porque o que nós estamos falando lá, as pessoas entendem que é Deus falando, né? E as pessoas pensam que 100% é Deus falando, e muitas vezes não. Aliás, todas as vezes eu posso até, né, talvez de uma maneira, não sei, mas eu posso até falar 100%, nenhum pregador é usado por Deus, palavra por palavra, senão isso é inspiração divina. E ninguém é inspirado hoje, nesse sentido último, de que todas as suas palavras, formas verbais, tudo isso é o Espírito Santo que está conduzindo. Não, amados. Mas a gente precisa se esforçar ao máximo para que a gente não interfira, né, nesse processo da comunicação de Deus na vida do povo. Ou interfira menos. Interferir não tem jeito de não interferir, né, mas interfira menos. Pelo menos é a percepção, o entendimento que eu tenho, né, nessa questão, nesse processo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu falei sobre assunto, para dar um exemplo, né? Eu acho que eu até falei antes, mas quero falar novamente isso, dar esse exemplo, melhor dizendo. Por exemplo, assunto. O que seria o assunto? Perdão. Percebe como isso aqui é abrangente? Então, o assunto é mais abrangente. O assunto, ele é global. Então, o assunto é perdão. Qual seria o tema deste assunto? Perdoando como Cristo nos perdoou. Perceberam a diferença? Então, o assunto, ele é mais genérico e o tema é específico. Então, qual é o assunto? O assunto é perdão. Vou falar sobre perdão. Qual é o tema? Perdoando como Cristo vos perdoou. Então, eu fiz o quê? Eu reduzi aqui, né, o que era abrangente, que era perdão, e eu reduzi ao perdão de Cristo, porque tem outros tipos de perdão, que talvez não é o perdão, aliás, adequado. Aí eu pego um texto. Qual é o texto que eu quero pegar? Colossenses capítulo 3, verso 12 ao 17. Aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia para me acompanhar e acompanhar aqui o raciocínio, pode ser? Colossenses capítulo 3, verso 12 ao verso 17. Percebam que eu estou pegando aqui, não é um versículo só. Poderia,
mas eu prefiro pegar um texto mais abrangente, um texto mais extenso, né? O ideal seria até pegar o capítulo, talvez, e aí vai de caso para caso. O que eu quero dizer é, evite pegar um versículozinho, porque muitas vezes um versículo pinçado pode dar um significado que o texto, o contexto, melhor dizendo, né, o que o autor vinha falando antes e depois desse texto que eu pincei, pode dar um significado diferente, porque eu tirei ele de um contexto, tá? Então essa é uma regra, né? Não pregue o texto fora do contexto. Você pode pensar? Pode pensar, mas entenda que o que você está pensando lá é um versículo-chave, tá certo? Que traz a ideia principal de todo o contexto. Então isso é um detalhe muito, mas muito importante para a gente não cair aí nesse engano, né? De que muitas vezes o texto pensado ele corresponde a toda a ideia do autor no texto. Não é assim não. Então vamos lá. Colossenses capítulo de número 3, versículos de número 12 ao versículo de número 17. Tá? Então olha, preste atenção. Eu estou falando o quê? O que eu quero abordar? Sobre perdão, né? Tá, esse é o assunto. Mas qual é o tema que eu escolhi dentro deste assunto? Eu escolhi perdoando como Cristo vos perdoou. Então vamos lá, vou ler com os irmãos aqui, ó. Já começa aqui, escolhi um texto, vou ler. É como se eu estivesse pregando aqui, tá? Estou fazendo um pequeno exercício de como eu estaria pregando. Então, peguei o texto, passei. Vocês são os meus ouvintes, né? Aqueles que eu vou pregar agora, tá? Então, assim, amados, vamos ler o texto, tá certo? Da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículos de número 12 ao 17. Eu quero falar nesta noite com os irmãos sobre o perdão, mais especificamente sobre como Cristo nos perdoou, ou perdoando como Cristo nos perdoou, tá? Então, ó, eu nem falei, ó, esse é o tema, esse é o assunto, fui falando aqui, mas eu estou estruturando aqui dessa forma, tá? E aí o ouvinte vai ouvindo lá, ele vai assimilando essas informações, isso aqui já vai contribuindo, né? Para que o ouvinte ali possa perceber o que está vindo, o que está sendo. Eu estou construindo aqui, ó, pela fala, pela sequência. Tudo bem. E aí o que acontece? Então eu pego o texto agora e vou ler com os irmãos. Vamos ler. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, né? Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim façais vós também. Olha de onde eu tirei aqui o tema, do verso número 12, né? Perceberam? Então o tema eu tirei daqui, ó, perdoando como Cristo vos perdoou. Foi do texto que eu tirei o tema, né? Vamos lá, mas continuando, porque até o 17 que eu propus a leitura. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras, por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Fiz a leitura aqui, ó, embora com vocês eu estou acelerando um pouquinho aqui, tá? Mas assim, fiz a leitura respeitando pontos, vírgulas, tentando passar de fato a ideia do texto, né? Na leitura, não atropele a leitura, cuidado para não ler errado, tá certo? As palavras, porque a pessoa está ouvindo ali, ó. Então ela está absorvendo. Então a gente precisa ter todas essas cautelas aí. Então aqui, amados, eu fiz isso, tá? Base, peguei o tema, o assunto, o texto, li. O que eu deveria fazer agora? Vou explicar o texto. É básico, né? Como eu posso fazer? Eu posso, não estou falando que tem que ser exatamente assim, não tem outras formas. Eu estou dando aqui uma opção, dentre outras. Mas eu posso fazer o seguinte, trazer a informação da carta que nós estamos extraindo o texto. Essa carta é a carta do apóstolo Paulo. Quem escreveu? O apóstolo Paulo escreveu aos irmãos lá na cidade de Colossos. Eu posso trazer uma pequena introdução sobre
quem eram os irmãos lá da cidade de Colosso, a cidade de Colosso, o contexto, como surgiu aquela igreja, qual era a intenção de Paulo, qual é o tema da carta, né? Isso é uma introdução, 5 minutos, certo, amado? Algo bem objetivo que vai contribuir. A gente chama de ambientar, né, o ouvinte aqui no cenário. Olha só, então a gente transporta o ouvinte lá para o contexto, né, que Paulo escreve. Então eu vou dando essas informações, porque Paulo é o autor da carta, ele está direcionando essa carta a um público que é uma comunidade de fé lá na cidade de Colossos. Posso falar onde era, onde hoje possivelmente atual é essa cidade, quais eram as características, mas assim, é introdução, é rápido, não é atropelado, mas são informações chaves para contribuir para aquilo que eu quero desenvolver, tá? Então a gente percebe aqui que tudo tem um propósito definido, tudo é um tijolinho que vai sendo colocado para uma construção final, né? Então tudo bem, só queria voltar para essa questão aí, tá bom? Deixa eu ver agora. Tem outro. O que eu anotei aqui, irmãos, é que tem um bocado de coisa aqui para passar para vocês, mas não sei se eu vou ter tempo para fazer isso, né? E tempo é uma coisa que a gente precisa controlar na pregação, né? Porque às vezes você faz lá um esboço e aí você fez em 5 tópicos, introdução, texto, aquela coisa bonitinha. Aí passou os 40, 50 minutos, você falou só a introdução e um primeiro ponto. Aí ficou difícil, né? E o resto? Então a gente precisa controlar, não pode se empolgar, precisa, né? Ali, eu sei que o momento é de nervosismo, às vezes você vai pregar aquela coisa toda, mas a gente precisa ter essa organização. É por isso que o esboço, o esboçozinho aqui, é importante. Deixa eu ver se eu consigo aproximar de vocês aqui, que é câmera que não acaba mais. O esboçozinho, tá vendo? Então assim precisa ter essa organização, né? André, esse negócio para mim é muito mecânico, um negócio comigo é mais natural. Então tá bom. Então se você confia na sua memória, faça isso então na sua memória. Organize na sua memória esses pontos. Eu não confio na minha memória, porque no momento lá, como eu disse, para dar um branco não custa nada. Na aula aqui é assim, imagina, né? Então, para dar um branco não custa nada, para eu embolar as informações não custa nada. Então, o esboço é para dar justamente esse norte, né? Essa direção para que a gente não se perca, tá? Mas vamos lá, vamos caminhar aqui nos slides, né? Deixa eu ver, passar para frente aqui, que eu tinha voltado, para a gente ver aqui, algumas questões interessantes, algumas informações interessantes. Estão acompanhando aí, queridos? Então, dá um joinha só, tá? Assim? Acompanhando aí? Tá bom? Então vamos lá. Exegese, vocês já ouviram falar dessa palavra porque foi a matéria anterior, hermenêutica, né? Então exegese é o trabalho de exposição de um texto bíblico, tá? Visto que a Bíblia é um documento histórico e a igreja, né, também, a exegese é importante tanto para compreender a mensagem bíblica como para determinar seu significado na atualidade. Questões de data, significado linguístico, autoria, antecedentes e circunstâncias são essenciais à tarefa de preparar sermões bíblicos. É mais ou menos isso que eu falei para vocês aqui, né? Trazer essas informações do livro lá que você está extraindo o texto. Quanto mais conhecemos as condições político-religiosas, socioeconômicas, sobre as quais foi escrito certo documento, tanto melhor poderemos compreender a mensagem do autor e aplicá-la de acordo com isso. Então, quanto mais esses conhecimentos nós tivermos, do texto ali, que aqui o slide está falando documento, né, mas refere-se ao texto, tá? Então, quanto mais informações tivermos, mais para nós vai ficar fácil, né, a gente extrair a ideia e aplicar essa ideia também para o nosso contexto, nossa realidade aos ouvintes. 10 passos para uma boa exegese. Olha as sugestões aqui que eu dou para a gente fazer essa boa interpretação do texto. Leia o texto em voz alta, isso quando nós formos fazer lá, tá? Leia o texto em voz alta, comparando com versões diferentes para maior compreensão. Isso também, amados, é muito bom, simples, mas é muito bom. Eu li aqui Colossenses 3, 12 a 17, na Almeida Revista e Corrigida. O bom seria eu pegar mais 2 ou 3 ou 4 versões diferentes para eu ler e comparar as expressões, até mesmo, né, como eu quero passar, qual versão fica mais adequada. Né? Se é um público, por exemplo, de jovens, é muito bom a gente pegar uma NTLH,
né? Talvez uma mensagem, quem for mais arrojado aí, pega a versão, a mensagem, mas um NTLH, um Almeida atualizada, alguma versão assim que as palavras sejam mais contextualizadas, tá? Então é muito bom a gente saber aí das outras versões e comparar o texto para a gente entender melhor o texto, ajuda muito. Primeiro passo. Segundo passo, reproduz o texto com suas próprias palavras. Fale sozinho, não tem nada, você está sozinho mesmo, ninguém vai pensar que você é doido. Fale sozinho, fale diante do espelho, fala sozinho. Então assim, reproduza, fale, né? Para nossa compreensão, fale. Observe o texto imediato e remoto. Isso quer dizer, o texto que nós lemos, esse é o imediato, e o remoto, o que vem antes e depois, né? No caso aqui, ó, eu sugeriria para a gente ler todo o capítulo 3 de Colossenses. Melhor ainda, que nós lêssemos toda a carta de Colossenses. Falei, eita André, mas são 4 capítulos, amado. É 4, são 4, né, Colossenses? Então, sim, não vai cair o ouvido de ninguém, a língua de ninguém, se ler os 4 versículos, ouvir os 4 versículos, né? Então a gente precisa quanto mais conhecimento. Muito adequado isso aqui, tá? O quarto passo, verifique a linguagem do texto. Se a linguagem do texto é uma história, é uma narração, uma narrativa, se é um milagre que ali está sendo falado, se ali é um ensino, é uma instrução, por exemplo, o Sermão do Monte do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus está instruindo, está dando instrução ali. Então, aquele texto, ele nem é uma descrição de milagre, né? E nem é também ali uma história que Jesus está contando. Jesus está ensinando os seus discípulos ali. Então, entenda isso. É uma parábola? Então, se é uma parábola, veja se aquele texto que você está lendo é uma parábola, para entender a parábola e o ensino que aquela parábola traz. Porque as parábolas de Jesus só tem um único ensino. Não há 2 ensinos nas parábolas que Jesus conta. Só existe uma mensagem que Jesus está passando. Nós podemos fazer aplicações diversas, mas o ensino é um só, tá? Então a gente precisa ter muito cuidado quando pregar nas parábolas. É uma profecia? Então perceba, essa profecia é lá no Antigo Testamento, se cumpriu, é para Israel, é para a igreja. Que profecia é essa? Então, se o texto é profético, né, como diz aí, então a gente precisa entender para interpretar corretamente e não dar significados que não tem nada a ver. O texto é poético. Se é poético, então cuidado, não pegue aquilo lá e vá querer interpretar literalmente, tá certo? Principalmente em Salmos, Jó, né? A gente pega aí Cantares de Salomão, então muito cuidado com esses textos, porque eles são textos poéticos, tá bom? Então vamos lá. Na continuação aqui, para a gente então continuar a falar sobre essa questão dos textos, né? Isso são detalhes, amados, que eu estou passando aqui, mas assim, são detalhes que fazem toda a diferença, contribui demais, tanto para quem vai, né, fazer o esboço, quanto depois para quem vai ouvir isso, né? Então assim, faz uma enorme diferença. É por isso que eu estou aqui detalhando, é por isso que eu estou aqui de fato mostrando para vocês a variedade de informações que nós temos que ter previamente antes da gente interpretar o texto. Não é nem pregar, isso é de interpretar. Então a gente ainda está no começo do processo aqui, né? Estamos interpretando ou tentando interpretar o texto, tá? Então vamos aqui na continuidade para eu passar para vocês todas as 10 dicas, né? Deixa eu só fazer um ajuste aqui, porque eu não parei a gravação aqui para a maioria, mas como a gente está aqui na transmissão ao vivo, então tem um pessoal acompanhando ao vivo aqui, né? Depois quem assiste aí o vídeo aqui não sabe exatamente o que está acontecendo, mas é porque eu estou fazendo ajuste aqui, tá? Para aqueles que estão participando ao vivo, né? E aí depois isso aqui vai na íntegra, não tem cortes aqui, é por isso que vocês veem isso aqui tudo aqui, ó, ao vivo. Ao vivo é assim mesmo, amados, tá? Eu não corto essas partes não. Vamos lá, só estou tentando aqui entrar novamente, né?
a conexão, como está também aqui bastante chuva, então a conexão ela não fica das melhores não. Mas bora lá, vamos ver se a gente consegue aqui, tá dando continuidade na transmissão ao vivo e o pessoal aí vai participando aqui. Vamos lá, só aguardar aqui um minutinho, tá bom? Vamos ver se a gente dá continuidade. Continuar. Bom, nas dicas então que a gente está passando aqui, de uma boa exegese, né, para a gente interpretar o texto, então nós paramos aqui na questão da linguagem do texto, né, qual é a linguagem do texto, a gente identificando. Eu parei na poética, falei da poética, tem a narrativa também, né, aquilo que é uma narrativa. Então o texto de narrativa nem sempre é uma promessa, é uma profecia, né, é uma promessa para aqueles que estão lendo ou quem vai ouvir. Às vezes é só uma narrativa e a gente precisa entender o propósito dessa narrativa, tá? O Antigo Testamento, por exemplo, tem muitas narrativas históricas. Então está narrando lá, por exemplo, que o Saul se matou lá, se suicidou, ele foi consultar antes, né, uma cartomante lá e aí não teve sucesso, tá? Mas e aí? Isso é uma narrativa. Mas isso é aprovado por Deus? Por que foi escrito isso aí? Então a gente precisa entender o texto antes que a gente, né, interprete, pregue e tudo mais, tá? A gente precisa compreender o que nós estamos passando, né, pregando, enfim, e a partir da leitura, claro. Quinto passo, pesquise o significado exato das principais palavras. Tá? Então a gente precisa, num texto, a gente precisa, eu vou pegar aqui o que nós lemos, por exemplo, lembra do Colossenses capítulo 3, verso 12? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. O que é uma entranha de misericórdia? Né? O que se refere aqui como entranhas? Então a gente precisa pegar alguns textos, algumas palavras no texto, para saber o significado exatamente, né? A gente vai lá para Efésios, no capítulo 4, por exemplo, tem lá algumas obras da carne, alguns aspectos da velha natureza, vai falar sobre chocarrice, parvoíce. O que significa essas palavras, né? Então a gente precisa estar pesquisando, tá bom? Sexto passo, faça anotações. Lendo o texto, anotem. Vá fazendo as suas anotações, vá fazendo aí suas observações, tá? Sétimo passo, pesquise o contexto, né? Básico também. A época que foi escrito, o local, a geografia que foi escrito aqui, tá, país, né? Os costumes ou costume ali, por exemplo, lá em Corinto, por que Paulo disse para os irmãos lá darem ósculo santo, beijinho, na bochecha, um dos outros? Por que Paulo disse lá para as mulheres colocarem véu na cabeça? Qual era o costume? Né? Isso é uma regra? Isso é um mandamento? Ou era um costume lá da igreja de Corinto apenas, da cidade de Corinto? É uma questão cultural, né? Então a gente precisa pesquisar a questão dos costumes. Tradição também, Então, no texto lá, quais são as tradições, né, que havia lá naquele contexto que foi escrito e tudo mais, né? E por aí vai. Oitavo passo, pergunte sempre onde, quem, o que e por quê. Amados, é só lembrar da matéria passada hermenêutica, não é uma base para interpretar qualquer texto da Bíblia, né? Então, onde foi escrito, quem escreveu, o que escreveu, por que escreveu. Então são perguntas que a gente deve fazer para trazer as respostas. Isso vai nos trazer a compreensão, né, do texto que nós precisamos para passar a mensagem que nós pretendemos, tá? Então, nono passo, organize o texto em seções principais e secundárias. O que isso quer dizer? Então, a gente vai organizar aquele texto. Quais são as seções, ou seja, os pontos principais? O texto fala sobre isso, isso, isso e isso. Isso aqui são os principais. Tá, mas tem coisas secundárias, periféricas, que também o texto fala, mas não é o principal. É isso, isso e isso. Tá, aí eu decido o que eu vou falar sobre isso, mais isso, isso e isso, ou só os principais. Ou vou abordar também os secundários, né? Porque no texto você tem, muitas vezes, várias afirmações, algumas verdades, mas o que você quer destacar ali? É o principal do texto? Ou você quer detalhar, quer falar de fato, abordar nos detalhes o que o texto está trazendo? Então, fazer aí essa organização, tá? 10º e último passo para interpretar o texto. Resuma com a seguinte frase: o assunto mais importante desse texto é tal, né?
Então assim, porque, como eu disse aqui, nós temos muitos pontos, algumas verdades nos textos. Mas o que o texto traz de principal, o assunto mais importante desse texto no caso aqui de Colossenses, é o perdão. Vai falar sobre suportar os irmãos, sobre virtudes como longanimidade, mansidão, misericórdia, vai falar sobre se revestir do amor, vai falar sobre a paz de Deus, vai falar a necessidade de habitar em nós a palavra de Cristo de uma forma abundante. Percebe que tem várias verdades, várias afirmações, várias informações, mas qual é o principal desse texto? É o perdão, né? Então é isso que eu quero destacar, é isso que eu estou fazendo. E isso vale, amados, para todos os outros textos. Eu estou dando esse exemplo aqui, é apenas um exemplo, mas isso vale para toda a Bíblia, tá bom? Então é isso que eu quero destacar. Bom, vamos lá. Será que dá tempo da gente falar do tema? Dá sim. Então, nenhuma pergunta? Se tiver, eu paro aqui e tento passar para vocês mais alguma coisa. Vocês que mandam aí na sequência aqui da aula. Tranquilo? Posso prosseguir, queridos? Posso? Então vamos embora, viu? Olha, tá vendo? O aluno mesmo foi embora e não voltou mais. Não voltou nunca mais. Às vezes é dificuldade dele também lá de estar conectando, né? Só conferindo aqui se ele não tentou conectar de novo. Acho que não, e a gente dá a sequência nós aqui então. Bora lá. Aqui o professor sempre fica ali, né, de olho na porta, que é para ver se o aluno volta, né? Sempre ali. Ele foi embora, mas vamos ver se ele volta. Vamos lá, tema. Quero especificar um pouquinho para vocês aqui a questão do tema, né? Nós falamos do assunto, do tema, dei um exemplo de como a gente faz, então, a interpretação do texto, essa abordagem. Vamos voltar agora no tema, tá bom? O tema do sermão contém a ideia principal e o objetivo da mensagem. Deve ser estimulante e despertar o interesse. Então, é aquela frase, né? É o assunto que a gente vai abordar. Então, quem ouve precisa já estar ali atento. Deve ser um tema interessante, um assunto interessante. Isso é muito importante, tá? Então, assim, deve ser estimulante, né? O tema, eu digo, despertar o interesse, a curiosidade e a atenção do ouvinte. Deve ser claro, simples e preciso, bem como oportuno e obedecer o texto. Então o tema tem que reunir tudo isso, amados, tá? Calma que a gente vai dar um exemplo depois. Para se desenvolver um bom tema, um pregador precisa ter criatividade, hábito de leitura, visão global do sermão e ser sintético, ou seja, resumido, né? O tema não é um texto, irmão. O tema é uma frase, tá bom? Então a pessoa precisa ali resumir em uma frase o que ele vai abordar, e deve ser uma frase assim interessante, né? É igual um livro, não tem o livro, não tem o título do livro. Então o título é o que vai atrair a pessoa à primeira vista. Então você tem um título lá que é um monte de coisa, né? Um monte de frases, fala, mas quer falar o que exatamente? Ou palavras difíceis. Já pensou você pegar um livro assim de teologia? Até a Odisseia, o mistério que não foi desvendado. Você fala, nossa, o que é isso? Teodiceia, né? Agora olha só, eu coloco o problema do mal, algo a ser resolvido. Não é muito mais claro? É a mesma coisa, né? Quer dizer a mesma coisa. Teodiceia é um termo técnico, teológico, para falar sobre o problema do mal, né? Por que o mal existe? Olha só, por que o mal existe? Pronto, já está um tema aí de uma mensagem. Eu duvido que as pessoas não vão se interessar pelo tema, porque o mal existe. Quem não tem, né, a ânsia, a curiosidade de saber por que este mundo, Deus não resolve esse problema do mal? Se Deus é todo poderoso, se Deus tem todo o poder, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Então, olha só, amados, né? Com certeza esse sermão, esse título, e lógico, o conteúdo tem que corresponder, né? Porque você coloca um título desse, um tema desse assim, aí assim, vai ter que ter um bom conhecimento bíblico, claro, para estar desenrolando isso aí, desenvolvendo isso, trazer respostas bíblicas, se houver, né? Porque senão, propor um tema muito, como eu vou dizer, complexo e não conseguir desenvolver, então era melhor ficar na simplicidade, né? Tá bom? Então vamos lá, aqui ó, na continuação da leitura. Deve-se atentar para o fato de que o assunto e tema não são a mesma coisa, como eu já falei, né? O assunto é algo mais genérico, enquanto que o tema é mais específico. O assunto, por exemplo, poderia ser esperança, né? Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó.
o assunto poderia ser esperança. E vários temas poderiam ser derivados deste assunto. Por exemplo, a esperança do crente, a esperança do mundo, né? Cristo como a nossa bendita esperança. Então percebe que esperança, a gente está falando de algo mais, né, que é o assunto, algo mais genérico, abrangente. E a gente poderia reduzir isso especificando, tá, a esperança. Estou dando outro exemplo daquilo que eu já dei sobre o perdão, por exemplo. Tá? Então deixa eu subir aqui o slide para a gente ler aqui. Ó. O tema deve preferencialmente estar na afirmativa. A frase: devemos honrar a Cristo obedecendo os seus mandamentos, é melhor do que não devemos desonrar a Cristo desobedecendo os seus mandamentos. Perceberam, amados? É a mesma coisa falada? É a mesma coisa, mas um tem um tom de afirmação e o outro de negação, né? Nós cristãos, muitas vezes, né, temos muita tendência de pegar as questões negativas. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo outro. A gente sempre entra nesse tom, né, de proibição, né, não pode, não faça, tal. Mas seria muito bom nós trazermos a questão positiva, falando a mesma coisa. Então, ao invés de assim, você não pode deixar de ajudar o próximo, não pode deixar de socorrer o irmão, não pode deixar. Olha só, você tem o privilégio, você pode alcançar alguém com as boas obras. Não é um tom muito melhor de você trazer uma mensagem positiva do que negativa? No final das contas vai falar a mesma coisa, mas é um impacto, é como as pessoas ouvem. Então eu, por exemplo, ou como qualquer um, eu acho que não se agrada muito de ficar ouvindo palavras, né, que sempre me repreenda, que sempre seja negativa, que sempre traga a negatividade das coisas. Eu gosto de coisas positivas, mas elas não deixam de ser exortativas, porque é um ensino para que a gente faça aquilo que Deus nos propôs a fazer e a viver, né? É a mesma coisa. Se você pode trazer também uma questão de coisas que Deus disse para nós não fazermos, mas no final das contas é a mesma coisa. Eu confundi aqui, amados, ficou claro para vocês? Ficou mesmo? Então tá ótimo, tá bom. É porque às vezes eu falo aqui, misturo as palavras, né? E a gente acaba complicando mais. Em algumas pregações é assim, né? Vai falar, fala e complica tudo. A proposição difere da ideia exegética. É umas palavras aqui meio complicadas, mas calma aí que a gente vai entender. A ideia exegética é a afirmativa de uma sentença. É a verdade principal da passagem. Enquanto que a proposição é a verdade espiritual ou princípio eterno transmitido por toda a passagem. O tema deve ser formulado preferencialmente no tempo presente. Não deve incluir referências geográficas ou históricas. Não deve fazer uso dos nomes próprios, exceto os nomes divinos, né? Uma tese com alguma dessas características ficaria muito embaraçosa. Veja, assim como o Senhor chamou Abraão de Ur dos Caldeus para ir para uma terra que desconhecia, ou uma terra que era desconhecida. Da mesma forma, Ele chama alguns de nós para irmos pregar aos estrangeiros. Então, olha só, aqui a gente tem um exemplo, né, de um texto ou um tema, mas muito extenso, muito embaraçoso. Então, assim, é resumido, é específico mesmo. Tá certo, amados? Deixa eu ver se eu consigo estar continuando aqui para dar mais alguns exemplos para vocês, tá? Tipos de temas. A gente está falando de tema. Interrogativo, uma pergunta, né, que deve ser respondida no sermão. Então eu posso fazer uma pergunta, por exemplo: que farei de Jesus? O que nós faremos de Jesus? Né? O que é a verdade? São perguntas. Então, ó, o tema eu estou colocando como uma pergunta. Só que eu preciso prestar atenção. Se eu estou propondo uma pergunta como tema do sermão, no sermão eu tenho que ir respondendo isso, tá certo? Senão a gente deixa o ouvinte assim meio mas o sermão é uma pergunta e ele não respondeu, então fica um negócio meio sem propósito, né? Então o tema ele pode ser interrogativo, né? Exemplo: onde estás? Que farei de Jesus? Tenho uma arma, o que fazer com ela? Então aqui são temas interrogativos.
A gente tem um tema lógico, que é explicativo. Então você explica. Por exemplo, o que o homem semear, vai ceifar. Esse é um tema afirmativo, né? Desculpa, lógico, explicativo. Então está explicando. O tema já está trazendo uma explicação. O que o homem semear, ele vai ceifar. Quem encontra Jesus, volta por outro caminho. Então perceba, né? Já está explicando. A gente tem tema no imperativo. Ou seja, um mandamento, uma ordem, né? Caracteriza pelo verbo no modo imperativo. O exemplo, enchei-vos do Espírito. Então, ó, é uma afirmação, é um imperativo, é uma ordem, é um mandamento, né? Então, o tema já é uma ordem, né? Não seja incrédulo. Então, ó, é um mandamento, né? Não adore a um Deus morto. Então, outra afirmação. A gente tem aqueles temas enfáticos, realça um aspecto específico. O exemplo é, só Jesus salva. Olha só, a ênfase que se dá, né? Ou então, dois tipos de cristãos. Então, estou enfatizando aqui. Aí eu vou ter que, no caso aqui, se eu estou colocando o tema, dois tipos de cristão, então eu tenho que abordar quais são esses dois tipos de cristãos, né? E qual deles nós devemos ser, tá certo? A diferença entre eles, né? Ou se eu falo que só Jesus salva, por que só Jesus salva e não há salvação fora de Jesus? Eu preciso, no sermão, então, se eu coloquei esse tema, eu preciso, então, expor, né, explicar tudo isso, tá? Você tem os temas gerais aqui, ó, que são abrangentes. Aborda um assunto de forma, assim, geral, sem especificá-lo. Por exemplo, amor, né? Qual é o tema de hoje, irmão? Amor. Tá, isso é genérico. Que amor? Porque existe um amor entre homem e mulher, existe um amor paterno, existe o amor entre Deus e a humanidade. Que aspecto do amor que eu vou falar? Então, o tema é muito abrangente. Falar sobre fé. Que fé? Que tipo de fé? Porque Jesus falou de um tipo de fé, né, que honrava a Deus e outro tipo que não honrava a Deus. Então, crença tem diferença de fé? Então percebe que é muito abrangente e eu vou precisar estar especificando, né? Esperança. Que esperança que eu estou dizendo? A esperança do mundo, a esperança do crente, Jesus como a bendita esperança da glória. Então perceba que o tema pode ser muito genérico e aí eu vou precisar estar especificando ele, tá bom? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.